Então, gostaria de convidar aí todas as pessoas que apresentaram, né, a Melissa, o Leandro, doutor Alberto aí para voltar com a gente. A gente tem algumas perguntas. Pensando na organização do tempo, vou pedir para vocês para tentarem ser breves nas respostas, a gente ficar aí em torno talvez de 2 minutos para responder. Acho que vai ter outros espaços de debate. Vou pedir também para o que não, de repente não der certo ser respondido, depois a gente interagir ali pelo chat, tá bom? Vou começar com você, Melissa. Tem uma pergunta aqui, ó. Existem exemplos de sucesso em que a pressão de ativistas ajudou a melhorar a atenção à obesidade e outras CCNTs no sistema de saúde brasileiro? Você tem aí conhecimento desses outros movimentos? Olha, pessoal, no que tange ao câncer, ele é uma condição crônica e será a primeira causa-morte no país a partir de 2030. No Brasil, algumas cidades ele já é a maior causa-morte. As organizações da sociedade civil trabalharam em conjunto com a Câmara Federal quando instauraram a Comissão Especial de Combate ao Câncer. Cerca de 5 organizações da sociedade civil ajudaram a escrever a nova Política Nacional de Prevenção e Combate ao Câncer, a querida Lei 12.748, ou seja, de um trabalho de grupo de pessoas, saiu um projeto de lei que foi aprovado pelo presidente da República. Então, hoje, o trabalho coletivo surgiu um novo documento. Agora é aquela fala que a gente não gosta. Ela foi implementada, não foi implementada ainda. Ela está vencida desde junho. E aí o movimento Nós Juntos contra o Câncer e outras instituições continua na pressão para que as portarias sejam publicadas e aí o SUS começar a implementar de fato. E uma última, não menos importante, o PRONAM, é um programa de incentivo fiscal para projetos no Brasil que visam melhorar a oncologia. Ele havia sido vetado pelo antigo presidente da República e quando da troca de presidência as organizações se juntaram e a gente conseguiu quebrar o veto presidencial e o PRONAM retornou como um programa de assistência. Tão brevemente, sim, se nós nos organizarmos, precisamos derrubar a PEC 95. O teto da saúde pública não vai aguentar até 2037. Acabou. Temos que trabalhar nisso todos juntos. Obrigada. Excelente, Melissa, muito obrigado. Eu vou deixando espaço também, né, se dentre as falas de vocês alguém quiser complementar algo, por favor, fiquem à vontade, tá? Vou encaminhar então essa pergunta pro Ackerman e pro Ogata e fiquem à vontade se mais alguém quiser participar. Como as campanhas de conscientização podem ser mais eficazes em educar a população sobre os fatores de risco das CCNTs? Professor, por favor. Pergunta de 1 milhão. Então, eu acho que a gente não educa a população, porque quando a gente fala educar a população, nós estamos dizendo assim, nós somos os educados e que são os deseducados. Essa é a primeira coisa que eu quero dizer, a mudança da postura de como que a gente dialoga com a população, isso é uma coisa. Outra discussão é que se os fatores de risco explicam as causas das doenças, os determinantes sociais explicam a distribuição das causas, então nós temos que falar também de distribuição das causas. E uma terceira coisa que eu gosto de provocar a gente fala de fator de risco como uma coisa perigosa. E se a gente for pensar os fatores de risco, estão tudo associado à questão do prazer. Ó,
comer, transar, beber álcool, fumar droga, entendeu? A gente trata isso tudo como coisa proibida, coisa feia, né? E a gente não embute na discussão do diálogo que a gente faz com a população, escutando também as práticas em saúde que eles têm, a questão do prazer. Eu já vi um artigo do dinamarquês que disse assim: desejo e prazer, duas categorias que estão fora dos processos de educação e promoção da saúde, né? A gente foca muito no é proibido, não pode, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que mudar o jeito de fazer a coisa e não passa necessariamente pela lógica da proibição, mas a lógica, até trazendo a discussão das corporações, até trazendo a discussão dos ultraprocessados, mas uma lógica mais horizontal, mais na linha de ecologia de saberes, procurando também aprender, né? Porque é, a obesidade, a epidemia da obesidade, ela não está necessariamente distribuída de forma equitativa em toda a população, não é? Então a gente tem que ver como que nós vamos conversar com cada extrato social, com cada lógica, com cada modo de vida de que cada extrato social na população brasileira busca suas alternativas de vida. Bom, é por isso que eu deixei o professor falar primeiro, porque essas coisas eu aprendi com ele, né? Então, já me poupou. Porque realmente, eu acho, Marco, que não só duas palavras que dão um arrepio é essa questão da educação e a outra é conscientização, né? Conscientização é terrível também, porque a população não está inconsciente, né? Então, não se trata disso, né? E dentro desse contexto, na minha visão, eu tenho que conversar, eu acho que essa coisa dos meses coloridos é muito discutível, sabe? Muito discutível, porque ela está muito focada em diagnóstico, ela está muito focada na doença e ela está muito focada em realmente em proibições e não trata da premissa do bem-estar, né? Então, o DST é saúde e bem-estar, não é saúde e prevenção de doença, né? Então, eu acho que a gente precisa ter uma melhora da comunicação, né? E porque a gente olha muitos relatos de organizações, de alunos. Não, o que fez? Atividades informativas. Mas hoje em dia, com rede social, as pessoas são informadas de alguma maneira. Ficar levando mais informação dificilmente vai contribuir na mudança de comportamento e realmente não. Eu acho que há de se aprofundar essa discussão. Uma coisa também é importante, a gente não pode só atribuir a mudança do padrão de saúde e doença na sociedade às questões estruturais, né? A responsabilidade dos indivíduos também conta, né? Mas é importante mostrar, por exemplo, o pessoal da nutrição na Faculdade de Saúde Pública, o Leandro deve saber disso, mostra a questão dos ambientes alimentares, né? Então, por exemplo, uma pesquisa que eu participei de uma banca lá na faculdade, Patrícia, acho que a Patrícia Gema orientou, uma outra colega, não sei, mas a Patrícia Gema é uma liderança nessa área. Por exemplo, Santos, né? Em Santos, os alimentos ultraprocessados são mais baratos na periferia de Santos, na região Nordeste, do que frutas, verduras e legumes. Na região do Gonzaga, né, onde vive a população mais rica, frutas, legumes são mais baratos, né? Então tem essa coisa também da lógica estrutural com a responsabilidade individual, né? Então não é nem só a gente mudar as estruturas, nem só os indivíduos ficarem conscientes, né? Como é que a gente e isso acontece comigo. Eu morei em Buenos Aires durante 3 anos, andava de bicicleta lá, tomava vinho, comia carne, eu perdi 13 quilos. Quando eu voltei para São Paulo, eu falei, vou fazer a mesma coisa em São Paulo, entendeu? Aqui eu não conseguia andar de bicicleta, o vinho aqui não era tão bom e a carne era mais cara. Eu voltei aos 13 quilos de novo. O mesmo indivíduo informado em dois lugares diferentes, ele teve comportamentos distintos. Então, o contexto, o lugar onde as pessoas vivem importa. Então,
da gente ser um pouco mais compreensivo aos contextos sociais em que as pessoas vivem, as suas histórias de vida, né? Eu acho que essas coisas podem ajudar nesse nosso processo de comunicação que o Ogata fala muito bem, né? Muito bom, pessoal. Vou aproveitar aqui para puxar outra pergunta, que acho que está bem relacionada ao que vocês estão comentando, e abrir espaço para ouvir um pouquinho o Leandro também. Se quiser comentar sobre essa pergunta, fica à vontade, Leandro, mas vou trazer aqui um complemento, que é essa questão se seria a melhor estratégia trazer para diálogo, né, e accountability a indústria de produtos nocivos à saúde, como as indústrias de ultraprocessados, ou se vocês acreditam que teriam outras formas, né, para a gente poder avançar nessas questões. Então eu abro para o Leandro e fiquem à vontade depois também quem quiser comentar. De jeito nenhum. A minha pergunta é se nós temos alguma escolha em relação a isso. Eles já estão participando do debate, né? Eles já estão fazendo lobby no Congresso para evitar a tributação de alimentos ultraprocessados. Então, a gente precisa partir da premissa de que eles vão estar dentro desse debate e dialogar, e tentar, contribuir da melhor maneira possível dentro desse debate. Eu contribuo, tento contribuir dentro desse contexto como um pesquisador, um cientista. Eu não sou um político, assim, né? Então, existem ah, e aí a importância desse trabalho, por exemplo, de advocacy, de, por exemplo, ter a Melissa trabalhando em cima dessa pauta e de ter vários atores e a academia sendo um dos atores ali contribuindo para esse debate, né? Várias das premissas e das falas que são trazidas pelas indústrias são, obviamente, cheias de conflito de interesses, né? E com interesses econômicos e que, às vezes, fazem interpretações de algumas evidências, assim, muito longe do que a gente faz na academia, mas é a construção de narrativas que se faz em cima de diferentes, às vezes, de um mesmo objeto de análise. É possível de construir diversas narrativas em cima disso, né? Então, não tenho muita resposta para isso, mas eu acho que a gente precisa, ah, cada um, tentar contribuir dentro da sua expertise para o avanço dessas pautas, dessas políticas. E eu vou pedir desculpas, mas eu vou precisar sair nesse momento e deixar a fala, mas eu queria agradecer muito a participação no evento e particularmente também agradecer essa mesa pelo compartilhamento das experiências e das falas. Foi um prazer de estar aqui nesse pedacinho da manhã com vocês. Obrigado, gente. Valeu, Leandro. Já vou agradecer aí publicamente a todos vocês. Vou pedir para, caso quem puder dar uma olhadinha ali nas perguntas que ficaram no chat e interagir. Ainda a gente tem a parte da tarde também no evento. Então, agradecer aqui publicamente a participação aí do Leandro, da Melissa. E vamos então para só mais uma última pergunta aqui, que me deram mais 5 minutos, pessoal. Ó. Aí a gente pode disparar aqui essa última pergunta e na sequência já finalizar. Então, é para o Ogata, mas também pode ficar à vontade aí, o professor Ackerman. Como podemos integrar melhor o cuidado em saúde mental aos programas de tratamento e prevenção de obesidade para melhorar os resultados? Bom, uma coisa que a gente tem estudado em termos de epidemiologia é que dentro do acompanhamento, do screening, do perfil do paciente que está sendo acompanhado com obesidade, é interessante fazer o rastreamento dos transtornos mentais comuns, particularmente ansiedade, depressão, uso abusivo de álcool e drogas. Porque às vezes a gente está tratando, inclusive com medicamento, uma obesidade grau 2, grau 3, encaminha para cirurgia bariátrica e há uma comorbidade relacionada à saúde mental não tratada e que se acentua com o uso de alguns medicamentos e que se acentua com a realização da bariátrica. Então, eu acho que quem está cuidando, né, é, é, dessa pessoa, o enfermeiro, o médico,
ele deve fazer uma avaliação inicial. Nessa publicação que a gente fez agora, tipo um cookbook, né? A gente põe os testes. Olha, e a gente colocou o teste, né? Ó, faz esse teste. E aí você pelo menos tem uma ideia, né? Porque é é temerário, né? Uma obesidade grau 3 sem pesquisar uma comorbidade. E aí, a gente sabe que a comorbidade, a ansiedade e depressão, dependendo do grau, ele tem um componente genético muito importante também. Então, não é só ambiental, né? Ou não é só comportamental. Então, muitas vezes, a psicoterapia isoladamente não segura a onda, né? Então, eu acho que é por isso que é importante ter essa abordagem transversal, né? Pessoal, abri um espaço aí então para vocês fazerem aí palavras finais e já se despedir desse painel. Acredito que a gente vai estar junto aí à tarde, acompanhando os outros painéis, mas queria deixar esse espaço aí para vocês deixarem, se quiserem, deixar uma mensagem final aí para o pessoal e a gente já encaminha esse encerramento. Não só comentar em relação à pergunta anterior feita ao Leandro. Ele disse que ele não é político, ele é acadêmico, mas a partir do momento que a gente se posiciona, né, e diz alguma coisa a favor ou contra, a gente está assumindo uma posição política. Se as pesquisas dele fossem para dizer que os alimentos ultraprocessados não causam mal, então seria diferente dele estar dizendo na pesquisa que os alimentos ultraprocessados causam mal, né? E eu acho que a indústria alimentícia vem sentindo de alguma forma o baque. Há 2, 3 anos atrás, quando assumiu o novo presidente da AB, ele disse: eu não vendo veneno, né? Então ele já começa, vamos dizer assim, sentir o baque. Eu diria que essa relação hoje, essa pesquisa original que o professor Carlos Monteiro, na Faculdade de Saúde Pública, e sua equipe está fazendo, emula um pouco a questão das pesquisas contra o tabaco, que foram realizadas na década de 70, 80, e a indústria do tabaco dizia que eram apenas artefatos estatísticos, né? E aí uma bem-humorada resposta dizia assim: para a indústria do tabaco, a relação entre o espermatozoide e o óvulo dando o ovo é apenas um artefato estatístico, né? Então, foi lançado agora recentemente, no Dia Mundial da Alimentação, um livro sobre pessoas ultraprocessadas. Um pesquisador britânico que escreveu o livro, ele até comia comida ultraprocessada, ele fez um experimento de 4 semanas de comer comida ultraprocessada, e ele mostrou os efeitos nele durante 4 semanas, como é que foi no sono, na higiene intestinal e assim sucessivamente, né? E ele chegou à conclusão que, olha bem, um experimento de um N igual a 1, né, vivendo isso, mas ele disse também que a McDonald's mandou um e-mail para ele, pensando que ia querer bater nele, xingar ele, ou coisa que o Wagner não. Estava oferecendo para ele um contrato de $50.000 para ele ser consultor do McDonald's, né? Quer dizer, então a indústria alimentícia sabe como lutar contra isso, né? Então é isso, é uma guerra, é uma luta muito importante contra esses interesses corporativos, e eu acho que esse é um gargalo importantíssimo da luta contra as condições crônicas não transmissíveis. Bom, Obrigado pela participação, pela presença. Pela presença, não, pelo convite. não, sempre é muito bom ouvir o Marco Ackerman. Eu acho que a organização foi super feliz nesse sentido de quebrar o silo, né? Porque, na verdade, trouxe 4 temas, aparentemente, que não tinha uma conexão, né? E se mostrou que há uma liga muito forte entre os temas, né? Então, a organização poderia ter colocado uma discussão das lojinhas, né? Não, vamos discutir obesidade, vamos discutir atividade física, vamos discutir álcool e drogas, mas não, né? Quer dizer, trouxe um tema, trouxe, estimulou a discussão transversal, né? Eu acho isso foi muito saudável. Agradecer o convite e um prazer revê-los. Obrigado. Só uma coisa, Ati, eu dizer que
A única coisa que eu não gostei, eu gostei mais de participar das outras duas que foram presenciais do que dessa que foi É, online, entendeu? Eu até É. achei que era presencial, que nós íamos estar presencialmente transmitindo, quer dizer, eventos Aham, híbridos, tudo bem. Mas aham, todo mundo na nuvem, eu fiquei assim, a gente perde aquele contato que tem com aham. as pessoas, que a gente conversa depois, que a gente pega cartão, que a gente anota o nome das pessoas, que a gente pega um e-mail, reencontra gente que nunca viu, entendeu? Então é isso, um verdade. abraço a todo mundo. Fica esse registro e eu concordo também. Esses momentos aí de encontro são sempre muito bacanas. Então, quem sabe aí no próximo que possamos estar juntos, né? E acho que reforçar aí, então, a polivalência desse painel, né? Acho que cada fala daria um painel por si só e vocês conseguiram, em tão pouco tempo, oferecer tantas reflexões aí, informações para a gente. Então, agradecer muito. Deixar aqui registrado também os agradecimentos a Melissa e ao Leandro, que já tiveram que sair, doutores Marco e Alberto, muito obrigado aí, foi uma satisfação poder mediar essa mesa, e passo aí a palavra para o Mark para encerrar aí as atividades desse período da manhã. Muito obrigado, Átila, pela condução aí excelente desse painel, que foi um painel tão interessante, né, com tantas informações, como o professor Alberto Gata bem disse, né, que passou por diferentes temas, né, e se complementando e dando a oportunidade de reflexões e de, de complementos mesmo, né, que foram bastante interessantes e diferentes do tradicional. Né? E o professor Marco Ackermann já está convidado para o nosso evento presencial em abril de 2025. Né? Então, em abril de 2025, o nosso 16º encontro será presencial, já está convidado. E agradeço, então, ao professor Marco, ao professor Alberto, ao professor Leandro e a Melissa, né, pela excelente participação.